Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos continuar juntos, meu caro ouvinte, conectados nesse propósito pela busca do entendimento da verdade, das virtudes, dos valores do bem, exarados pelos exemplos e ensinamentos de Jesus. E para nos auxiliar, vamos continuar estudando a obra Em Torno do Mestre, cujo autor, que é Pedro de Camargo, vem nos ampliar os horizontes desses entendimentos. E com o entendimento do Evangelho de Jesus, dentro das nossas possibilidades, daquilo que pudermos aceitar em nossos corações, pelo uso da razão, nós teremos então ferramentas apropriadas para usarmos diante de tudo que nos ocorre em nossas vidas. Em todas as circunstâncias, adversidades, teremos a fortaleza moral da convicção para termos a referência do próprio Mestre. E hoje vamos estudar juntos o capítulo O Valor das Obras. Então nós temos já estudado em outros capítulos, não é, meu caro ouvinte, o quanto que é importante o compromisso no bem, o bom uso do livre-arbítrio, as ações de acordo com o entendimento adquirido, pelo esforço, pelo compromisso assumido, pelo trabalho do bem, pelo voluntariado. E Pedro de Camargo inicia dizendo: quando me reporto à importância das obras na esfera da fé, não me refiro ao vulto maior ou menor dessas obras, mas à boa vontade, à diligência e ao esforço que todo crente sincero deve empregar em prol do aperfeiçoamento próprio e da melhoria de suas condições e da de seus semelhantes. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 18, sobre o título Muitos os chamados, poucos os escolhidos, o item 16. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então, já nesta primeira introdução do capítulo, em que Pedro de Camargo faz uso das palavras para nos mostrar que o mais importante não é se a obra é muito grande ou se ela é muito pequena, se são atitudes simples, mas se ela foi feita com boa vontade e diligência, junto com um esforço sincero. Diligência, meu caro ouvinte, é ter zelo, cuidado e aplicação no exercício dessa escolha, desse trabalho. Então, no item 16 do capítulo do Evangelho, muitos chamados e poucos escolhidos, nós temos: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como sendo obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Libré, meu caro ouvinte, é um uniforme, ou seja, uma aparência, uma espécie de vestimenta combinada entre determinados núcleos ou crenças religiosas para se fazerem notados. Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis
pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de se agrupar em torno dela. Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Tornados estéreis seus ramos, não dão mais frutos, porque nenhuns mais produzem. O viajor sedento que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto de vida, a árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a, tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto, que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos, para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar às sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Assinou Simeão na cidade de Bordeaux em 1863. Então, meu caro ouvinte, como é importante nós não atribuirmos o nosso personalismo, a nossa visão estreita, os nossos interesses particulares para adequar os valores de uma religião, de uma doutrina, dos princípios do bem, na perspectiva da nossa condição estreita, egoísta e da vontade de ser estabelecida a supremacia das nossas ideias. Então são essas ramas, são esses galhos que nós não podemos destruir, para que essa árvore da vida, que é o Evangelho do amor de Jesus,
continue a dar frutos maravilhosos. O valor das obras não está nas suas proporções grandes, mas na pureza de intenção com que são executadas, continuou Pedro de Camargo, e no esforço empregado para sua consecução. A viúva pobre fez mais deitando no gasofilácio do templo uma moedinha de cobre do que os ricos que ali despejavam punhados de ouro. Meu caro ouvinte, você conhece a parábola da viúva pobre que depositou apenas 2 moedinhas nesse grande cofre de apresentação da entrada do templo judaico e que Jesus mencionou ela como destaque? Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O item 5. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, e Evangelho de Lucas, capítulo 21, de 1 a 4. Então, meu caro ouvinte, gasofilácio era um lugar do templo em que se guardavam os vasos e se recolhiam as oferendas na entrada dos templos judaicos. Então todos depositavam suas oferendas ali. A pobre viúva depositou apenas 2 moedinhas, e Jesus disse que ela deu mais do que todos os outros reunidos. Vamos continuar abordando o valor das obras já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando o capítulo O Valor das Obras, do livro Em Torno do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, que já sabemos que tem por pseudônimo Vinícius, e é editora da Federação Espírita Brasileira. Esses valores das obras estamos compreendendo claramente que não representam propriamente a quantidade de coisas fornecidas ou o tamanho da obra, mas o quanto os nossos corações estão conectados com o propósito e fazemos uso do próprio sacrifício pessoal, doando de nós mesmos para então qualificá-los dentro da sua proporção real. Então o óbolo da viúva representa um valor maior, porque é a expressão do sumo esforço. Era tudo que ela possuía. Dando tudo, não podia dar mais. Segundo o critério da soberana justiça, o que tem valia não é mais o que se vê,
que se exterioriza, mas é o mais que se não vê, que permanece oculto nos meandros inescrutáveis do coração. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes, e se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressado em todos? Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mais que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem não pensa exclusivamente em si mesmo, mas nos outros. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, ou seja, de ilusões, quais as descobertas de tesouros, de um favorável ensanche aleatório, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem conosco. Daí vem o serem punidos pelas decepções. E ele dá uma referência no Livro dos Médiuns, em sua segunda parte, à leitura dos itens 294 e 295. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer, em larga escala, a indigência. Mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro. Porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos, à falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Então, meu caro ouvinte, não é por falta de recursos financeiros que se possa ser útil, emprestar o ouvido para que alguém fale e organize seu pensamento, desabafe, um abraço fraterno,
um passe que se possa dar em benefício do semelhante, um auxílio, um sorriso, uma palavra amiga, são tantas formas de ajudarmos moralmente. E quando temos realmente esse princípio, a espiritualidade, se for o caso da tarefa, tornar o compromisso firmado no mundo espiritual para se construir uma determinada obra, toda a parte material virá desde que haja receptividade dentro do trabalho. A sinceridade com que agimos, os motivos menos egoístas que determinam nosso proceder, tais são os elementos que estabelecem o valor maior ou menor dos nossos feitos. Há muita gente cujas obras o mundo ignora, de alto merecimento aos olhos de Deus. Outras há às quais o século rende loas. Loas, meu caro ouvinte, é uma sigla que significa Lei Orgânica de Assistência Social. Trata-se de uma lei federal brasileira que estabelece a proteção social básica e especial para pessoas em situação de vulnerabilidade social, cujo mérito pesa pouco, quase nada na balança da justiça indefectível do Senhor. Nossos atos são como os metais. Não é a quantidade, mas a qualidade que estabelece sua valia. Não é o volume, nem o peso, é o quilate que dá a excelência e a superioridade. Quanto mais puro é o ouro, mais pesa, porque maior é o seu valor. A gema sem liga, o diamante sem jaça, são preciosidades de subida do preço, precisamente por não ter liga nem jaça, isto é, pela pureza intrínseca de suas constituições. Então, uma comparação que Pedro de Camargo está fazendo com as jazidas, com os minerais valiosos, com os metais preciosos, que quanto mais puros, maior valor possuem, maior condição financeira poderão proporcionar. Uma liga, meu caro ouvinte, é uma combinação de metais que se misturam, então tirando o valor da preciosidade daquele que se encontrava puro. Eis a comparação que Pedro de Camargo faz para nos mostrar que quanto mais puro o coração, quanto mais desinteressado no exercício do bem, na obra a realizar, maior satisfação espiritual teremos, independente da quantidade, independente se há ou não valores financeiros envolvidos. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Ele era uma candeia que queimava e iluminava, e vós quisestes, por um momento, rejubilar-vos na sua luz. Todavia, eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para consumar e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouviste a sua voz, nem contemplastes a sua face. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 35 a 37, onde Jesus vem nos trazer, meu caro ouvinte, a representação do maior valor de exemplo que se possa ter, que é a sua presença, os seus exemplos, os seus ensinamentos. Porque Jesus, sendo médium de Deus, nós não podemos ver a face de Deus, porque ainda não somos espíritos puros, mas Jesus, que é espírito puro, vê a face de Deus e cumpre a sua vontade e realiza a sua obra. Jesus veio nos libertar de todo o mal, meu caro ouvinte, não obrigatoriamente das injustiças humanas, das quais estaremos conectados desde que haja necessidade de retificação dentro da lei de causa e efeito,
mas que com o trabalho do bem nós estabeleceremos condições de créditos espirituais, nos isentando de todos os males. Assim, mãos à obra, compromisso com o bem, trabalho com Jesus, e vamos nos libertar de todas essas necessidades e criar uma satisfação espiritual que a paz de Jesus e o reino dos céus poderá se consolidar dentro de cada um de nós. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.